Oi, pessoal, continuando, tá? A aula sobre o gênero resenha. Então, nós paramos no sétimo slide, tá, gente? Nós paramos no sétimo slide, tá certo? E nesse sétimo slide, nós estamos no quinto parágrafo do gênero resenha. E a gente começou a ver que a partir do quinto parágrafo do gênero resenha, a gente vai fazer a descrição da obra. Então, cada parágrafo a gente vai fazer a descrição de uma parte da obra que a gente está resenhando. Por exemplo, se a gente estiver fazendo a resenha de um artigo, no quinto parágrafo a gente vai fazer a descrição, tá certo? Do primeiro tópico. No sexto parágrafo a gente faz a descrição do segundo tópico. No sétimo parágrafo a gente faz a descrição do terceiro tópico. Se você está fazendo a resenha de um livro, então no quinto parágrafo você vai fazer a descrição das informações que são apresentadas no primeiro capítulo. No sexto parágrafo você vai fazer a descrição das informações do segundo capítulo e assim por diante. Ou seja, a partir do quinto período, do quinto parágrafo da resenha, se inicia a síntese do conteúdo e das informações que são apresentadas na obra que você está resenhando. Só que eu não posso fazer essa síntese de qualquer jeito. Então, a partir do quinto parágrafo da resenha, eu vou ter que destinar um parágrafo para cada parte da resenha. Tá certo? Quando nós estivermos no texto 3, tá? Vai ficar mais claro para vocês, tá certo? No oitavo slide eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos de enunciados de resenha, ó. Na introdução, o autor conceitua o letramento como: o autor apresenta a definição de letramento como sendo uma prática. Então, percebam, quando você começa a fazer a descrição das informações, o que é que você vai fazer? Você vai dizer quais são as informações que o autor apresenta no primeiro capítulo, ou então no primeiro tópico. Você vai dizer o que é que ele discute. São conceitos? São conceitos da área do direito, tá? Quando ele faz essa discussão, né? Qual é o conceito que ele apresenta? Você vai ter que dizer com as suas palavras qual é o conceito que ele diz e você vai ter que definir também esse conceito, tá? Desculpa, gente. Quando você faz essa descrição das informações, você vai ter que dizer, ele cita outros autores, tá? Essa citação que ele traz contribui, tá certo? Para que o leitor consiga compreender o conceito. Aí, continuando, ó, no oitavo slide. Na primeira parte, na segunda parte, no primeiro tópico, o autor aponta. No segundo tópico, ele discute a questão da. Após isso, em seguida, depois disso, o autor apresenta gráficos objetivando, almejando. Nas considerações finais, o autor defende a necessidade da. O autor inicia o texto colocando em foco a notoriedade, a questão da. O autor inicia o capítulo ou tópico destacando a problemática da. São todos exemplos de enunciados que vocês podem colocar quando vocês forem fazer uma resenha, tá certo? No nono slide, nós vamos começar a trabalhar os dois últimos parágrafos da resenha. E o que é que a gente faz nos dois últimos parágrafos da resenha, tá? O penúltimo parágrafo da resenha tem o objetivo de você fazer a sua análise crítica da obra. O que é que eu estou querendo dizer com isso, tá? Do quinto parágrafo, tá certo? Em diante, você vai fazer o resumo da obra, tá? Você vai descrever a obra com as suas palavras, tá? Foi até algo que eu esqueci de dizer, tá? Quando vocês forem fazer uma resenha, vocês não podem repetir os trechos, tá certo? As informações do autor. Vocês podem até fazer uma citação de algum trecho da obra, colocando entre aspas, tá certo? Mas do quinto parágrafo em diante, quando vocês forem descrever as informações, os conceitos que são apresentados em cada parte da obra que você está resenhando, você vai ter que escrever com as suas palavras, tá? Porque a resenha é um gênero autoral. Tá certo? Então, quando vocês forem fazer
a síntese, o resumo da obra, não é que você vai colocar os trechos da fala do autor, não. Você vai ter que resumir a obra, sintetizar o conteúdo da obra, mas com as suas palavras. Tá certo? Então, voltando, tá certo? Ao nono slide. O penúltimo parágrafo, tá, da resenha vai ter o objetivo de você registrar as suas informações enquanto leitor daquela obra. Quais são as suas impressões enquanto leitor daquela obra? Tá certo? Então, no nono parágrafo da resenha, você vai avaliar essa obra. Quando eu digo que você vai avaliar, não é você avaliar positivamente, não. Você vai dizer, você pode tanto elogiar essa obra, como você pode criticar. Tá certo? Tá? Por quê? No nono parágrafo, o que vai se sobressair é a sua análise crítica da obra enquanto leitor. E como é que a gente faz essa análise crítica? Você vai dizer, você vai especificar se essa obra ela é positiva ou se ela é negativa, tá? Essa obra ela agrega, tá certo, saberes à sua bagagem enquanto leitor. Tudo isso você vai registrar. Esse autor realizou uma discussão, uma abordagem aprofundada ou resumida, tá? O que é que você vai registrar nesse penúltimo parágrafo? Então aqui eu coloquei, ó, no nono slide, ó, alguns enunciados que vocês podem utilizar. O autor aborda, o autor retrata com magnitude, o autor realiza uma ampla discussão acerca da temática da. O autor elabora uma bem-sucedida análise da questão da temática da. O autor constrói um bem realizado apanhado, trajeto, percurso histórico da questão. O autor aprofunda a discussão, debate, mencionando distintos autores de distintas áreas, tá? São enunciados que vocês podem utilizar quando vocês forem fazer a análise crítica de vocês. Então, vamos para o 10º slide, tá? O 10º slide também tem alguns outros enunciados, tá certo? Que vocês podem utilizar. Então, vamos para o 11º slide. É justamente nesse slide que eu quero trabalhar com vocês, ó. Gente, como é que eu faço uma análise crítica? A análise crítica é um julgamento que você, enquanto leitor, vai fazer de uma obra, tá certo? Então, esse julgamento que você vai realizar enquanto leitor pode ser um julgamento positivo ou um julgamento negativo. Foi como eu disse no vídeo anterior. Quando você vai avaliar, analisar uma obra, você não vai simplesmente elogiar, você também pode criticar. Ou seja, você pode ter tanto uma impressão positiva daquela obra, como também você pode ter uma impressão negativa. E o penúltimo parágrafo é justamente onde você vai realizar todas as suas impressões. Podem ser impressões positivas ou impressões negativas, ou então os dois. Tá certo? Nesse nono parágrafo da resenha, o que vai se sobressair é a sua impressão enquanto leitor. Podem ser impressões negativas, positivas, ou então a mistura, a articulação, né, de impressões positivas ou negativas. Então vamos lá. Ó. No 11º slide, tá certo? Como é que você vai proceder para realizar a análise, tá certo? A avaliação de uma determinada obra, tá certo? Você vai tentar responder as seguintes questões. Eu coloquei algumas questões aqui, ó. Qual a contribuição da obra dada? As ideias são verdadeiras, originais, criativas? Ela traz conhecimentos novos, conhecimentos amplos, uma abordagem diferente? Como é o estilo dessa obra? Tá? O estilo de escrita é um estilo conciso, resumido, objetivo, simples, claro, preciso, coerente? Tudo isso você vai responder, tá certo? Como é a linguagem dessa obra, tá certo? Como é a linguagem dessa obra? É uma linguagem correta, tá? É uma linguagem formal? É uma linguagem informal, tá? É uma linguagem formal de difícil entendimento ou de fácil entendimento, tá certo?
Então, nesse penúltimo parágrafo, você vai tentar responder a essas perguntas, tá certo? E vai tentar fazer a sua análise, ou seja, a sua apreciação crítica da obra. Desculpa. Outras perguntas que vocês podem responder quando vocês forem fazer a análise dessa obra. Essa obra traz uma abordagem, tá certo? Uma discussão aprofundada ou é uma discussão resumida, tá? A leitura dessa obra, ela vai trazer saberes, tá? Ela vai agregar a sua formação enquanto aluno do curso de Direito, ela vai contribuir para a sua formação, ela vai contribuir futuramente ou nesse exato momento para a sua profissão. São questões que vocês podem responder quando vocês forem fazer a análise, tá certo? Da sua obra, tá? E, por fim, o último parágrafo da resenha, gente, o último parágrafo da resenha tem a finalidade de você recomendar ou não uma obra. Ou seja, no penúltimo parágrafo, você vai fazer uma análise crítica, uma apreciação crítica dessa obra. E no último parágrafo, tá? Você vai dizer se você recomenda ou não a leitura dessa obra. Se você recomenda, por qual motivo? Se você não recomenda, por qual motivo? Você vai ter que especificar, tá? Mas o último parágrafo da resenha vai ter essa finalidade, tá certo? Que é justamente o fato de você recomendar ou não a leitura dessa obra, tá? A leitura dessa obra é recomendável, uma vez ela pode trazer contribuições riquíssimas para alunos que se encontram, né, na formação inicial, bem como para profissionais que atuam na área. É um exemplo de um enunciado desse último parágrafo, tá certo? No 13º slide, eu vou trazer um exemplo de uma resenha. Esse exemplo, ele tá com alguns erros, tá? Mas enfim, vamos lá. Então aqui, ó, resenha, a internet à luz do direito constitucional e civil. Então, lembra que eu falei para vocês que o primeiro elemento do gênero resenha era a referência bibliográfica do texto com base nos moldes das normas da BNT? Pois bem, aqui, ó, o primeiro erro dessa resenha é justamente isso daqui. Ela colocou resenha, e colocou o título do livro. Só que essa indicação da obra que ela faz aí lá no topo da página está incorreta, porque deveria ser com base nos moldes da BNT para referência de livros, né? Ou seja, sobrenome, nome, tá? Título do livro, né? A cidade da editora, né? O nome da editora e o ano da publicação. Deveria constar isso aqui, mas não tá? Logo embaixo, a gente percebe, alinhado à direita, o nome de 2 autores, né? Lembram que eu falei para vocês, né? Que a gente coloca o nome dos autores alinhados à direita e com notas de rodapé? Pois bem, aqui, como é um texto do PowerPoint, né? Aí não teve como inserir a nota de rodapé. Mas no caso, no texto do Word, né? Aliás, na revista em que essa resenha está publicada, tem as notinhas de rodapé, tá certo? Então, o primeiro parágrafo da resenha, os autores iniciam o primeiro parágrafo da resenha. A internet tem produzido uma crescente transformação fática na sociedade global, que repercute em diferentes áreas, inclusive no direito, tornando-se alvo de regulação e cooperação internacional por parte dos Estados nacionais, com o surgimento de marcos normativos, tanto no direito público quanto no direito privado, razão pela qual o direito e internet adquirem uma relevância por trazer um estudo de vanguarda no Brasil sobre o assunto. Nesse primeiro parágrafo, a gente tem que fazer o quê?
uma apresentação geral da obra. A gente tem que dizer qual é o texto que a gente está resenhando, se é um livro, né? O título do livro, se é um artigo, se é um capítulo de livro, o título, quem é o autor, né? E qual é o tema que está discutindo. Percebam que nesse primeiro parágrafo, os autores eles fazem apenas a apresentação do título do livro e do conteúdo que é discutido no livro, mas eles não dizem quem são os autores desse livro, tá certo? Então é uma primeira falha que a gente já pode perceber nessa resenha, tá? Segundo parágrafo. Redigido para um público leigo ou especializado, nesse segundo parágrafo, os autores estão fazendo o quê? A indicação do público-alvo, ou seja, esse texto é indicado para quem, né? É um texto que é indicado para profissionais da área do direito ou é um texto que é indicado para um público geral? O livro apresenta um texto jurídico fluido e enxuto. Percebam que aqui está no 14º slide quando ela diz, ó, o livro apresenta um texto jurídico fluido e enxuto. Percebam que aí a autora já está fazendo uma pequena avaliação, não é isso? Ela já está dizendo, ó, que o texto é fluido e enxuto. O livro apresenta um texto jurídico fluido e enxuto sobre as dimensões existentes na era do conhecimento e da informação, por meio de uma estrutura de 6 capítulos, além de seções de introdução, conclusão e 4 anexos. Percebam que aqui ela já está mostrando o quê? A indicação, aliás, ela já está mostrando como é a organização da obra, ou seja, o livro que ela está resenhando se divide em quais partes? Esse livro se divide em quê? 6 capítulos, introdução, conclusão e 4 anexos. Qual é o erro desse segundo parágrafo? Percebam que no segundo parágrafo você faz apenas a descrição do público-alvo, tá certo? Então, assim, a organização a gente faz posteriormente, que é no 4º capítulo, a gente apresenta o tema mais uma vez, a gente diz como é que o livro é dividido, mas perceba que ela está fazendo tudo aqui já nesse segundo parágrafo, tá? Aí, logo em seguida, tá? Logo em seguida, tá certo? Percebam que ela já parte logo para a descrição do capítulo. Ela não diz nem quem são os autores, tá? Percebam, quem é o autor desse livro? Ela pode saber quem é o autor desse livro, mas percebam que ela pula essa parte, tá certo? Então, quem são os autores desse livro? Aí, ó, no 15º slide, no primeiro capítulo, tá? Liberdade de informação e princípios constitucionais. O objetivo do livro foi trazer uma leitura constitucionalista sobre o uso da internet, a fim de discutir o papel do Estado e do direito na sua regulação, a fim de garantir liberdade de acesso e proteção ao usuário. Percebam que ela já começa no primeiro capítulo. Então, ela está fazendo a descrição das informações que são apresentadas ao longo do primeiro capítulo. Aí, ó, no próximo slide, ela já parte para o segundo capítulo. No segundo capítulo, aí ela coloca o título do capítulo, Internet, a nova tecnologia da informação. A obra retrata o aspecto histórico desde os primeiros passos com o projeto de defesa do norte-americano na década de 1960, quando este sistema embrionário de telecomunicações foi criado para garantir o funcionamento de sistemas. Enfim, percebam que ela fez, num outro parágrafo, a descrição do primeiro capítulo e agora ela já está descrevendo as informações que são apresentadas no segundo capítulo. No próximo slide, ó, ela já parte para a descrição, tá, de outros capítulos. Ó. No 4º capítulo, Internet e Privacidade, a obra discute a necessidade de regulação da internet ao limitar o poder de anonimato quando este atinge interesses coletivos, haja vista
que, embora o direito à privacidade seja resguardado pela Constituição Federal. Então, percebam, ela está fazendo aqui a descrição, tá? Eu pulei alguns parágrafos da resenha, porque o texto ele é muito grande, então ia ficar muito extenso, tá? Então, agora eu vou, tá? No 18º slide, eu vou para os 2 últimos parágrafos dessa resenha. Lembram que eu falei para vocês que o último parágrafo da resenha, aliás, o penúltimo e o último parágrafo da resenha tinha o objetivo de você avaliar e de recomendar ou não a obra? Então, olha aqui, ó, no penúltimo parágrafo, ela faz o seguinte, ó. Com base nestas discussões, observa-se que o livro preenche uma lacuna existente na doutrina das sub-áreas de direito constitucional e civil sobre a relação existente entre o direito e a internet em uma sociedade da informação que crescentemente é afetada pelas redes virtuais, razão pela qual o texto é amplamente recomendado para atualização jurídica. Então, essa é a avaliação crítica que ela faz da obra. Percebam que é o quê? Uma avaliação crítica positiva, tá? Então, vamos para o último parágrafo, tá? Conclui-se que a obra é uma leitura indispensável para o meio jurídico nacional. Então, quando ela coloca isso aqui no último parágrafo, ela está recomendando a leitura desse livro para outras pessoas. Tá certo? Em especial para os cursos de graduação e pós-graduação em direitos, dadas as significativas contribuições trazidas sobre a internet como um fenômeno crescente, relevante no mundo e com ampla repercussão sobre o papel do Estado e do direito constitucional e civil na regulação. Então, percebam que nesse último parágrafo, ele está recomendando, tá, a leitura dessa obra. Tá? No 19º slide, eu trouxe outras perguntas que vocês podem responder quando forem fazer a análise crítica. Ó. O artigo faz uma análise profunda sobre o tema, uma análise superficial. Desculpa. Os conceitos apresentados são claros? Os conceitos apresentados de modo amplo ou sucinto? A obra cita outros autores que argumentam sobre o mesmo tema em discussão? As citações apresentadas ao longo do texto ampliam as informações apresentadas? As citações apresentadas auxiliam ou dificultam a compreensão do leitor? A linguagem utilizada no texto é formal? É de fácil entendimento? É muito rebuscada? Traz muitos termos técnicos? As distribuições das informações auxiliam a compreensão do texto? Quando vocês forem fazer a análise, tá, de uma obra, de uma resenha, vocês podem tentar responder essas perguntas. E com as respostas dessas questões, você vai conseguir elaborar suas análises. E no 20º slide tem umas perguntas que eu coloquei com o objetivo de vocês conseguirem fazer a recomendação ou não recomendação do livro. Qual o mérito desse texto? Ele traz alguma contribuição para a sua formação, tá certo? Dentro da sua área? Ele traz alguma contribuição para o seu dia a dia enquanto aluno de graduação? Quais os conhecimentos e saberes que ele acrescentou em sua formação acadêmica? Ele traz alguma contribuição para a sua formação dentro da sua área? Então, tá? Vocês vão tentar responder essas perguntas quando forem fazer a análise ou avaliação crítica de uma determinada obra, tá? Eu vou dar uma pausa no vídeo, tá certo? E no próximo vídeo nós vamos trabalhar com o texto 2, tá certo? O arquivo do texto 2, tá? Que é um texto de Zanini, tá certo?